Amém? Irmãos, nós estamos nesse tema maravilhoso de não limite os pensamentos de Deus em sua vida. Livre-se das crenças limitantes. Esse tema, ele fala sobre posicionamento, ele fala sobre decisões, ele fala sobre obediência. Deus aqui está dando um comando sobre a tua vida. Não limite, livre-se. Você vai ter que começar a não permitir certas coisas na sua mente. E vai ter que começar a tirar algumas coisas da sua cabeça, para que a palavra de Deus ela possa ter espaço para crescer, florescer e frutificar na sua vida. Se você não fizer isso, o Espírito Santo não vai ter autoridade para transformar e fazer nova todas as coisas em você. Posso ouvir um amém? Talvez alguns aqui estejam mais acostumados a perceber o sobrenatural de Deus por meio de sinais, de maravilhas, de coisas físicas, curas, cegos enxergarem, aleijados levantarem. Mas a Bíblia, ela fala de um milagre em especial, algo que é totalmente impossível aos homens, mas é totalmente possível para Deus. Em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 25, os discípulos de Jesus, ouvindo isso, admiraram-se muito e diziam uns para os outros: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus aqui estava colocando os termos da vida da lei. Jesus estava dizendo que não era apenas obedecer, não era apenas fazer no externo, mas o seu coração precisava estar conectado com a vontade do Senhor. Quando Pedro e os outros ouviram isso, olharam um para o outro e disseram: então, se for assim, é impossível para um homem agradar a Deus, é impossível para um homem ser salvo, é impossível para um homem ser transformado, porque eles olharam para dentro e eles viram o seu próprio coração. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, é mentiroso, o nosso coração é tendencioso. As atitudes, as decisões que nós tomamos baseado nas emoções não nos levam para bons lugares, não nos trazem bons frutos. E naquele momento eles só enxergavam aquilo como fonte de vida e como lugar para buscar suas decisões. Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está falando aqui não é sobre abrir um mar, não é sobre curar um aleijado, mas é sobre tirar alguém do inferno e restaurar aquela vida. O milagre que a Bíblia está falando aqui não é apenas um passaporte para o céu. O que Jesus fez naquela cruz, e fez muito bem feito. Mas o que Jesus está falando aqui é de uma vida de abundância em todos os sentidos. É de uma plenitude que jorra dentro de você para fora de você. O que Jesus está falando aqui é mudar a sua vida por dentro. Muitas vezes eu pedi para Deus abrir um mar na minha frente, mas o que Deus queria fazer na minha vida era abrir a minha mente. Eu creio que hoje, essa manhã e à noite, Deus vai abrir mentes nesse lugar. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Talvez a gente possa ver sinais, curas e prodígios aqui hoje, e eu creio que isso vai acontecer, mas o maior milagre que Deus vai fazer na tua vida hoje é mudar a forma como você pensa, é mudar a forma como você imagina, é fazer você sonhar de novo, não os seus sonhos, mas os sonhos que Deus tem para você. Porque isso até hoje foi impossível para você, mas Jesus está dizendo que isso não é impossível para Deus, e Ele está nesse lugar. E é o poder da palavra e da verdade que liberta, que nós estamos ministrando. Em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 ao 2, a Bíblia registra um acontecimento espantoso. Nessa passagem, não foi a passagem que o Mar Vermelho abriu e 2 milhões de pessoas passaram a pé seco. Mas nessa passagem você consegue ver 400 pessoas sendo curadas simultaneamente, de desesperança, de amargura, de desistência, de sonhos destruídos. 400 pessoas que procuraram na caverna uma cova, saem daquele lugar como um exército vitorioso, pelo poder de uma palavra colocada no coração de um homem que decidiu ser liberto. Um homem que representou Cristo naquele lugar, um homem que levantou uma liderança. Eu quero que você saiba e que você comece a prestar atenção, porque em todos os momentos da sua vida Deus levantou homens e mulheres com um coração abençoado para derramar sobre a sua vida cura e libertação. Essas pessoas foram provadas e experimentadas em batalhas, em situações que talvez você passou ou nunca vá passar, somente para ter o poder da cura de Deus para trazer sobre a tua vida. Para aqueles homens foi Davi,
Nos nossos dias nós temos os apóstolos, nós temos os pastores, nós temos os líderes de GC, derramando cura e palavras sobre a nossa vida. Muitas vezes a nossa palavra pode não pagar as suas contas, pode não resolver aquele boleto que está atrasado, mas creia que todas as vezes que nós vamos para Deus buscar solução para a sua vida, nós voltamos com uma palavra cheia de fogo, cheia de poder, cheia de cura. Uma palavra que pode ser curta e breve, mas que levou anos e uma vida para ser construída, para que você pudesse ser liberto e curado. E é isso que eu creio nesse dia, que Deus vai nos curar simultaneamente nesse lugar. Seremos restaurados, e a partir de hoje você vai começar a dar sinais de quem teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Porque o verdadeiro fruto de uma vida que é tocada pela glória de Deus é a mudança de caráter, é a mudança de pensamento. A palavra diz que nenhum morto permaneceu morto quando Jesus passou. Toda morte dentro de você será ressuscitada agora, pelo poder do Espírito Santo. Jesus está passando nesse lugar. Ele é a palavra, como diz o Evangelho de João. Aonde a palavra é reverenciada, aonde a palavra é proclamada, aonde a palavra é crida, Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas. Não limite o que Deus quer fazer na sua vida essa manhã. 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão e líder deles, e eram com eles uns 400 homens. Durante muito tempo na minha caminhada com Cristo, eu perguntei ao Senhor: meu Deus, é um milagre tão profundo, tão maravilhoso nesses 2 versículos, mas fala tão pouco. O que foi que Davi falou para 400 homens que não tinham mais nada a que se apegar, que transformou eles num exército mais poderoso que a terra já viu? Mas eu não sei se você conhece a história de 300 de Esparta, mas aquilo é uma lenda, alguns pontos históricos, mas o resto é poesia. Mas o que a Bíblia relata, o que esses homens fizeram, é fato, está registrado. Se você mergulhar na palavra 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver os milagres e prodígios e maravilhas que Deus fez dentro desses homens. E quando esses homens saíram da caverna, Ele colocaram esses sinais, prodígios e maravilhas para fora. Mais do que fazer um milagre na sua vida externa, Deus quer transformar você num milagre essa manhã. E eu perguntava ao Senhor: Deus, o que foi que Davi falou? E eu deixei anotado no meu caderninho de perguntas. Quem me conhece sabe que eu amo fazer perguntas, esperando o dia que o Senhor me respondesse. Essa manhã faz 2 dias que eu não durmo direito, porque Deus começou a me responder sobre isso. Deus começou a falar o que exatamente foi dito naquele lugar, biblicamente. E eu vou compartilhar isso com vocês daqui a pouquinho. Segura aí um pouquinho a curiosidade santa. Porque primeiro precisamos fazer algumas considerações sobre essa caverna. A Bíblia relata que Davi foi para a caverna e depois outros também foram para lá. Mas eu queria perguntar a você essa manhã: o que te leva para a caverna? Porque eu e você sabemos que você tem uma caverna. Você tem um lugar onde você vai para mergulhar nos seus pensamentos, para ficar imerso em coisas que permeiam o teu coração e a tua mente. Você tem um lugar especial que você se desliga do mundo e você fica só com você mesmo. Quais são as situações que estão te levando para a caverna? Isso é importante ser levado em conta. Porque até aqui, queridos, é tudo normal e está tudo bem ter uma caverna. Eu tenho a minha própria caverna pessoal, como você tem a sua. Mas o ponto-chave da situação é o que te leva para lá e o que você faz lá dentro. Porque a Bíblia relata nesses 2 versículos que Davi não entrou na caverna pelos mesmos motivos que os demais entraram. Davi entrou na caverna por um motivo em especial. Os outros 400 pessoas entraram por outros motivos. Davi entrou naquela caverna porque Davi tinha uma promessa. Davi seria o próximo rei de Israel. E ele não recebeu isso da boca de homens, mas ele recebeu isso da boca do próprio Deus. Havia óleo e havia unção sobre a vida de Davi.
A caverna para Davi era um lugar seguro, passageiro, enquanto Deus cumpria a promessa na vida dele. Esse era o motivo pelo qual Davi estava naquela caverna. Mas a Bíblia relata que para outras pessoas a caverna não é um lugar passageiro e seguro. A caverna acaba se tornando uma prisão perigosa. Por muitos anos na minha vida, na minha adolescência, eu fui para a minha caverna pelos motivos errados. E na minha caverna eu passava, além de passar muito tempo nela, eu cultivava dor, miséria e amargura de espírito. E eu quero que você escute bem isso. O terreno da caverna, o solo da caverna, ele é muito fértil, porque ele tem muito minério. Como também no tempo de seca, a caverna consegue guardar a umidade. Então muitas vezes o melhor lugar para você colocar a sua melhor semente são dentro das cavernas. O problema é que toda semente depositada no solo fértil, ela floresce e ela cresce. E na minha caverna, naquela época, o resultado do meu cultivo, da minha dor sendo sempre aumentada e refletida, sem esperança, o que brotou na minha caverna foi pensamentos de suicídio. E graças a Deus eu não fui bem sucedido nisso. Mas esse é o resultado do cultivo. É isso que diz a palavra em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Além do motivo pelo qual você está indo para essa caverna, o que que você tem plantado nela? Como você tem gastado o seu tempo dentro da caverna? Quais são as suas melhores sementes? Ou o que que você considera boa semente para gastar tanto tempo assim com ela? Porque você cuida daquilo que você tem mais preciosidade. Como diz a Bíblia, aonde estiver o teu tesouro está o teu coração. Então talvez até hoje o que é mais precioso para você é a dor da rejeição, é a dor do trauma, é a crença limitante que te paralisa. Talvez até hoje para você o que você tem mais de precioso é a tua história de derrota, de desgraça. Mas eu quero te dizer essa manhã que essa não é a boa semente que Deus te deu. Se você está ouvindo essa palavra é porque Deus já semeou algo maravilhoso e poderoso no teu coração, que merece mais da sua atenção e que precisa ter um ressignificado na sua vida. Tudo que você plantar em terra fértil florescerá. Então cuidado com o que você planta na sua caverna. Nós vemos nesse relato bíblico que os parentes foram para a caverna. Os parentes de Davi foram para a caverna porque Davi foi jurado de morte. Então o motivo que levou papai, mamãe, irmãos de Davi para dentro da caverna não foi saudade de Davi. Porque quando lemos a Bíblia nós vemos que a família de Davi não o valorizava como deveria. Havia ali nos contextos bíblicos de 1 Samuel e 2 Samuel uma rejeição meio que declarada na Bíblia acerca de Davi. Fato isso que é comprovado que quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, o pai de Davi, e pede para que todos os filhos sejam apresentados, todos os filhos são apresentados, menos Davi. E como um pai se esquece de um filho? Mas os parentes de Davi estavam naquela caverna, não para buscar Davi, mas para buscar um abrigo porque não tinham para onde ir. Esse não é o motivo para você ir para a caverna. O segundo grupo que entra nessa caverna são os homens que estavam em apertos. Talvez homens aqui condenados pela justiça. Talvez homens aqui que foram jurados de morte por alguém. Homens que estavam em situações que não sabiam mais o que fazer. E eles foram para a caverna se esconder. Mas caverna não paga dívida de ninguém. Caverna não limpa nome de ninguém. Então também não é esse o motivo certo para você entrar na sua caverna. Um terceiro grupo é apontado na Bíblia. Os homens que estavam endividados. Pessoas que talvez fizeram um mau uso das bênçãos que o Senhor havia derramado sobre suas vidas. Acumularam dívidas e agora não tinham como pagar. E acharam mais fácil fugir de tudo e se esconder. Mas como eu falei, caverna não é banco e não paga dívida de ninguém. E também não é o lugar para você ir por essa motivação. O quarto e último grupo são os amargurados de espírito. Pessoas traumatizadas, rejeitadas. Pessoas que foram tão feridas e quebradas nas suas emoções que não tinham mais capacidade de viver na sociedade. Pessoas que
só queria um lugar escuro e aconchegante para pôr um fim na sua dor. Mas esse também não é um motivo para você ficar dentro da sua caverna. Então veja que a Bíblia aponta em 2 versículos tanta profundidade da nossa alma, das nossas emoções. Hoje eu posso te afirmar que a minha caverna tem o mesmo endereço. Porque, como eu te falei, é normal ter cavernas. A minha caverna é o meu lugar secreto de oração. A minha caverna é o cumprimento da palavra do que Jesus disse. Quando você quiser falar com o Senhor, vai para o teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com teu pai que ele te escuta. Existem coisas muito boas que você pode fazer na sua caverna. A minha caverna hoje não é escura, porque a luz de Deus é mais forte do que o sol. E quando Ele me visita na minha caverna, toda semente que eu coloco no chão floresce. Porque é Ele que alimenta. Hoje a minha caverna é o lugar que eu vou para plantar as sementes mais poderosas e extraordinárias que Deus me deu. Sementes de esperança, sementes de sonhos, sementes de planos e projetos que Ele tem colocado no meu coração. Quando eu cheguei nesse ministério, o primeiro e maior presente que Deus me deu foi que Ele me ensinou a sonhar novamente. Não sonhar para mim mesmo, mas sonhar para Ele. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Todos nós precisamos de momentos de caverna, mas fazendo a coisa certa e cultivando as sementes que Deus colocou no seu coração, como fez Davi. Você quer saber agora o que eles conversaram naquela caverna? Só responde se você me responder. Amém. Será que dá tempo, Senhor? Brincadeira. O que aconteceu naquela caverna foi um debate. Davi de um lado e 400 homens do outro. Por que um debate? Porque Davi era o único que estava diferente naquele lugar. Estava tudo escuro, mas a forma de falar de Davi era totalmente diferente dos outros 400. Amados, o discurso de quem está desistido é um discurso para baixo, é um discurso falido, tudo não vai dar certo, tudo vai dar errado, eu não presto mesmo, a minha vida não dá em nada. Mas o discurso de Davi não era esse. E quando eles começaram a falar sobre o primeiro assunto, eles perceberam que Davi era diferente. E eles começaram a cercar Davi e começaram a preparar as suas melhores perguntas. Aprenda a fazer perguntas, é muito bom. A resposta que Deus me deu acerca dessa conversa foi quando Deus me entregou há 2 dias o Salmo 27. Na minha Bíblia, o Salmo 27 é o salmo mais riscado que tem, porque foi eu que risquei. Deus já me entregou esse salmo milhares de vezes. Milhares de vezes. Eu não consigo contar quantas vezes Deus me entregou esse salmo. Mas há 2 dias atrás, quando Deus me deu esse salmo, eu estava no devocional de madrugada, pensando no que eu iria ministrar. Eu só sabia que Deus tinha colocado no meu coração falar sobre a caverna de Adulão. Mas até então, que conexão tinha com o Salmo 27? E Deus me entregou esse salmo, e no mesmo momento veio no meu coração o desejo de pesquisar na internet quais são as causas das crenças limitantes. E o Google, o pai daqueles que gostam de perguntar, começou a responder sobre os maiores traumas, as principais situações. E quando eu comecei a ler o Salmo 27 e a ver a lista que o Google tinha me dado, o Salmo 27 responde praticamente tudo. É como se o Salmo 27 fosse pontos por pontos de respostas à pergunta de almas amarguradas que querem se libertar dessa prisão. Aí ontem à noite, concluindo o sermão, Deus colocou outra coisa no meu coração. Vai pesquisar na teologia onde é que Davi estava quando escreveu o Salmo 27. Amados, primeira resposta do Google: Davi estava na caverna, fugindo de Saul. Eu não acredito em coincidências. Davi escreveu o Salmo 27 para os 400 homens que estavam desesperançados. Então vamos analisar agora o Salmo 27 como se fosse perguntas e respostas. Vamos entender a segunda voz que havia no Salmo 27. Eu quero que você coloque agora o seu coração nessa história. Você já está sentado. Imagine que estamos na caverna preta, né? E que Davi está aqui com vocês agora, falando o que Deus fez na vida dele. A primeira pergunta que possivelmente foi feita a Davi naquele lugar:
Alguém deve ter perguntado: Davi, o senhor não está com medo? Antes de responder no Salmo, entenda algo importante sobre o medo. Todos nós temos medo. Amém? Todos nós temos medo. O medo parte do reconhecimento da sua natureza. Você é frágil, você é humano, você não pode todas as coisas. Então, a resposta lógica e literal seria: sim, eu tenho medo. Mas o que a pessoa estava perguntando a Davi não era se tinha medo no coração dele, é se as atitudes de Davi eram carregadas pelo medo. Porque o que é a coragem? Não é a ausência de medo, mas é uma atitude que confronta o medo em você. Então Davi tinha medo, mas Davi exalava coragem. Alguns versículos antes de 1 Samuel 22, Davi tinha ido para uma cidade filisteia. Davi, quando estava no exército de Saul, ele tinha humilhado os filisteus. Não tinha um povo na terra que quisesse mais matar Davi do que os filisteus, inclusive pela vitória que ele teve sobre Golias. Mas Davi, sem ter para onde ir, ele pensou: talvez os meus inimigos me acolham, porque agora eu sou perseguido por Saul, e o inimigo do meu inimigo é meu. Só nos filmes. Na Bíblia o diabo continua sendo diabo e Deus continua sendo Deus, tá bom? Então nos filmes esse ditado é válido, na vida real não. E Davi percebeu isso, porque quando ele chegou na cidade, prenderam Davi, e o que ele ouvia deles falarem era, eles salivavam, pensando em como iriam matar Davi, como iriam destruir Davi. E a Bíblia diz que o coração de Davi se encheu de medo. Mas você sabe o que Davi fez? Davi começou a imitar um louco. Davi começou a subir pelas paredes, a agarrar um pedaço de pau. E quando o rei Aquiles viu aquilo, disse: de que me vale prender e torturar um louco? Você quer que eu seja um pouquinho mais profundo? Davi não mentiu. Os filisteus queriam acabar com Davi pelo que ele fez aos filisteus. Só que o que Davi fez aos filisteus não foi Davi, foi o Espírito do Senhor nele. O que Davi mostrou ao rei Aquiles é quem Davi era sem Deus. Assim como Saul estava vivendo naqueles dias, espírito de loucura, porque o Espírito de Deus havia se afastado de Saul. Então Davi mostrou aos filisteus quem ele era sem Deus. Vocês me querem? Eu sou isso aqui. Agora deixa você ver o Espírito Santo em mim para ver se você me pega. Davi sabia que o momento ali era de espera. Então ele mostrou quem ele era sem Deus, um louco, varrido, que babava. A Bíblia diz que ele babava. E os filisteus liberaram Davi. Então Davi começou a caminhar. Vai para o vale de Elá, aonde ele matou Golias, que também era o mesmo lugar que tinha as cavernas de Adulão. Davi se escondeu no lugar da sua maior vitória, para esperar a sua próxima vitória. Davi não estava deprimido. Davi não estava desistido. Davi estava aguardando, confiante no Senhor. Amém? Então quando um dos 400 perguntou: Davi, o senhor está com medo? Davi responde, Salmo 27, versículo do 1 ao 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida. De quem eu terei receio? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiaria. Normal ter medo, mas não esqueça que o Senhor é contigo. A primeira martelada para quebrar essa crença limitante que está na tua vida: é normal ter medo, mas não esqueça quem é por você. O medo vem da natureza da sua fragilidade, mas a coragem vem da natureza impecável, imutável, poderosa e gloriosa do nosso Senhor. Quando o diabo colocar medo no seu coração perguntando quem você é, responda ao diabo: meu Deus é poderoso. Eu e você sabemos que somos pequenos, mas o diabo faz questão de fingir que esqueceu que não há ninguém maior do que Deus. Então lembra ele, dá esse comprimido de amnésia pro capiroto. Segunda pergunta:
Davi, você consegue enxergar um propósito? Você consegue enxergar um significado para tudo isso que está acontecendo? Veja as injustiças que aconteceu com você. Saul te amava, agora Saul quer te matar. Será que realmente no meio desse caos que você está vivendo existe algum agir de Deus? Resposta de Davi, Salmo 27, do versículo 4 ao 6. Uma coisa, somente uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto de seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Todos os meses, 9, se eu não me engano, de todos os anos, em Israel, esse salmo é recitado, antes do ano novo judaico. Eles entenderam que isso aqui é tão poderoso, que todo ano tem que ser renovado na vida deles. Quando perguntaram a Davi, o que é que você está vendo no meio dessa bagunça? Davi respondeu, eu só quero ver Deus. O que os seus olhos veem, dão destino aos seus pés. Quando você foca no caos que está a sua vida, quando você foca nos problemas, você se afunda em mais problemas e em mais caos. Davi entendeu, não me importa se meu pai me rejeitou, não me importa se minha mãe não me dá atenção, não me importa as condições que eu estou vivendo hoje, importa que eu vejo a face do Senhor, porque se eu olhar para a face do Senhor, serei salvo. Por isso uma coisa ele pede ao Senhor, por isso uma coisa ele vai gastar, e gastou a sua vida todos os dias em buscar a presença do Senhor. O que te tira do lamaçal, o que te tira das crises, não são a solução dos seus problemas, mas é a solução da sua alma. É olhar para a glória do Senhor. É ver no trono que existe um Pai que te ama e que é por você, e que te abençoa, e que te deseja um futuro de paz e de prosperidade. Terceira pergunta: Davi, você não se sente só, como se ninguém mais te compreendesse? Porque Davi, ninguém fala como você. Davi, somos 400, ninguém aqui está pensando como você pensa. Com quem você desabafa? Com quem você coloca a cabeça no colo? Quem é teu igual? Quem entende tuas crises, Davi? Não bate no teu coração um sentimento de solidão? De que você é único e não existe mais ninguém na face da terra que possa ser solícito à sua dor? Resposta de Davi, versículo 7 e versículo 8. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, e tem também piedade de mim e me responde. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscarei. Davi respondeu para aqueles homens, eu nunca me senti só. Porque nos momentos que não tinham ninguém de carne e osso do meu lado, e até nesses momentos, é com o Senhor que eu abro o meu coração. Amado, só Deus entende o que Ele está fazendo na tua vida. Porque é Ele que está fazendo. Eu sei que tem pessoas chaves na sua vida. Eu sei que tem pessoas importantes. Mas elas nem sempre terão as palavras certas para dizer a você. Mas todo momento que você buscar o Senhor, que Ele te chamar, porque é Ele que nos chama primeiro. É Ele que nos ama primeiro. Se todas as vezes que Deus te chamar, você dizer no seu coração, eu vou, Ele vai falar com você. Ele vai te tirar das crises. E Ele vai começar a te explicar um pouquinho dos sonhos, dos planos, dos propósitos que Ele tem para a tua vida. Amém? Davi resolveu o problema da solidão, uma das maiores fontes de crise limitante, sabendo que ele nunca estava só, sabendo que a vida dele não era por acaso, porque havia um Deus que quando ele dizia Pai, o Deus respondia Filho. Desenvolva um relacionamento pessoal com o Senhor. Não deixe Deus fora da sua caverna, coloque Ele no centro dela. Quarta pergunta: mas Davi, você já foi rejeitado por alguém como eu fui? Davi, você sabe o que é precisar de alguém e você não ter alguém? Davi, você já sentiu desprezo por aquela pessoa que devia te amar? Eu acho que essa pessoa não conhecia a história de Davi. Talvez tenha alguém aqui hoje que não conheça a fundo a história de Davi.
Mas Davi para isso também teve resposta. Versículo do 9 em diante. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Por que Davi diz isso? Porque Davi passou por isso. Saul, que o amava e chamava ele de filho, Davi ele foi rejeitado pelo pai, esquecido pela família. Aí chega um rei na vida dele, chamado Saul, que começa a chamar ele de filho e coloca ele de igual com os outros filhos que ele tem. Davi agora se sente pela primeira vez importante dentro de uma família. Jonatas, que é filho de Saul, declara para Davi: eu te amo com a minha alma, você é meu irmão de sangue, carne e osso, o que é meu é seu. Está aqui a minha roupa, Davi, a roupa de príncipe. Ele tirou e vestiu Davi com ela. Não é em todo lugar que você encontra um amigo desse, porque Jonatas tirou a herança dele e entregou a Davi, porque reconheceu o poder de Deus na vida de Davi. Davi pela primeira vez tinha uma família que o amava. E Saul agora pega uma lança para atacar no coração de Davi. Mas Davi novamente vai para Deus e diz: Senhor, não te ires contra o seu servo. Senhor, não faça o que fizeram comigo. Tu fostes a minha ajuda e não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A cura de Davi para toda rejeição é porque ele sabia quem era o coração do pai. O que alimenta a tua rejeição, o que alimenta esse sentimento doentio que o diabo coloca na nossa alma, é distância de Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, você descobre a paternidade de Deus, como já foi ministrado aqui pelo nosso apóstolo, como na vida do apóstolo é clara essa questão de paternidade, toda a orfandade é curada. Para de fugir de Deus. Sabe, amados, no meio desse sentimento de rejeição, há um sentimento muito forte de orgulho e soberba. Às vezes nós sabemos onde está a cura, mas a gente não quer ir buscar. A gente não quer se baixar, a gente não quer se curvar. A gente diz para nós mesmos: já apanhei demais, não vou mais abrir o coração. Já sofri demais, não vou mais me entregar a discipulado. Já fui enrolado demais, já fui feito de trouxa demais. E você vai se fechando, se blindando, deixando as pessoas certas fora da sua caverna e deixando do lado de fora a cura. Davi fez o processo contrário. Olhou para o céu e disse: todo mundo me abandonou, mas o Senhor nunca me deixou. Então é nisso que eu vou confiar. E mesmo que mais uma vez o meu pai e minha mãe me desamparem, eu contarei com o Senhor. Porque a Bíblia diz ainda que uma mãe que amamenta seu filho, esqueça que é mãe, jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Quinta e última pergunta, a pergunta de ouro. Não sou o Pablo Marçal, mas a pergunta começa: como? Alguém no meio daquele debate perguntou: como eu posso ser como você, Davi? Quantos querem esse nível de cura que Davi provou? E aí Davi ensina. Versículo 11 até o final do Salmo, Davi declara: ensina-me. Você sabe, talvez você não saiba, a profundidade e o poder que existe nessa palavra, ensina-me. Amados, eu tive que passar por um processo de cura tão grande para dizer ensina-me, porque era tanta soberba, tanto orgulho no meu coração, que eu nunca dizia para ninguém que eu não sabia alguma coisa. E Deus me quebrou, velho. Deus mandou eu falar ensina-me para as coisas que eu já sabia. E eu comecei a provar de extraordinários. Quando você abre a boca e declara ensina-me, é um gesto de humildade. É um gesto de reconhecimento. Você tem algo de Deus para derramar na minha vida. Então Davi está dando um primeiro ensino aqui na primeira palavra. Você quer ser como eu? Seja humilde. Curve-se. Olhe para alguém que está vencendo naquilo que você está sendo derrotado e diga: ensina-me. E Davi pediu ao Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Eu pereceria sem dúvida, se eu não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi está dizendo aqui: o que me mantém de pé, queridos, é a fé, não são os resultados. Os resultados hoje, naquele dia, na vida de Davi, não fortaleciam o seu coração.
Mas a esperança no que Deus faria, sim. Por mais que Deus te levante, por mais que Deus te coloque em lugares altos, e Ele fará, nunca coloque seu coração nisso. Coloque sempre seu coração no maior bem que você tem, a presença do Senhor. O seu maior tesouro é o livre acesso à sala do trono e a estar na presença do Pai. Se isso for uma constante no teu coração, só Deus sabe aonde Ele vai te levar e os lugares que você estará. Versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, sempre no Senhor. A cura de toda frustração e toda decepção é não esperar tudo de você mesmo, não esperar muito dos outros, mas espere tudo de Deus. Porque Deus nunca falha. Eu queria que você fosse ficando de pé. Deus nunca te abandona, Deus nunca se atrasa. O tempo de Deus é perfeito. Porque o tempo de Deus espera que você esteja pronto para receber o que Ele quer derramar. Louvor pode vir? Era essa a mensagem que Deus colocou no meu coração para te entregar essa manhã. Passei 1 minuto só do tempo. O louvor vai ministrar agora, e é um tempo de você com Deus. Eu creio que a palavra foi muito clara, amém? Você pode voltar para a sua caverna, mas agora você vai da forma certa. E Deus fará milagres na sua vida.